a gente vai falar um pouco, né, do CMDB e da sua relação com ativos e configurações. Aqui a gente tem, né, um fluxo, né, um esquema aqui do CMDB e como ele funciona dentro dessas duas realidades, tá? Do lado esquerdo, a gente está falando aqui da parte de ativos, né? Tem o armazenamento dos ativos, IT Asset Management, né? Que vai incluir hardware, software, licença e contratos. Alguns exemplos, né, do que é um hardware, servidor físico, o que é um software, um ERP, um CRM, né, um antivírus, né? Licenças e contratos, licenças da Microsoft, da Adobe. Configurações, itens de configuração, máquinas virtuais, bancos de dados, a parte de monitoração, né, também software de monitoração, Zabbix, Datadog, Dynatrace, Splunk. Ferramentas de automação, Ansible, Terraform. E aqui a gente tem esse ecossistema, né, que o CMDB proporciona. O CMDB ele vai interagir com tudo, porque todo mundo vai beber dessa fonte. Tudo que está ali vai estar classificado, vai estar interagindo com esses outros processos. O pessoal de compras tem relação com o CMDB. O pessoal de mudanças vai fazer alguma mudança uma hora ali em algum item de configuração que vai ser atualizado, impactado, relacionado. O pessoal de infraestrutura, que são os donos dos ativos. Problemas, deu problema naquele item de configuração, incidente, eventos, né? Está tendo alerta ali para aquele item de configuração, segurança, né? PCI, firewall e antivírus, vulnerabilidades listadas para aquilo e, obviamente, ativos e configuração, que são ali os processos que vão guiar, né, todo esse monte de coisa aí. O que significa CMDB? Configuration Management Database. É um banco de dados que armazena informações sobre configurações de TI. Como o CMDB se relaciona com ITAM e ITOM? ITAM usa o CMDB para rastrear ativos, enquanto o ITOM usa para mapear relacionamentos e dependências. Cada vez mais a gente vai vendo aqui, né, como um se diferencia do outro, mas continuam sendo complementares. Porque um CMDB bem estruturado é essencial para o TI, para evitar inconsistências, facilitar auditores e melhorar a tomada de decisão, que a gente viu ali um pouco mais atrás. Eu posso fazer esse controle manual? Pode, mas vai ter bastante problema, tá? Vai faltar coisa, vai esquecer coisa, e o CMDB, ele tem vantagens, né? Ele não é só ali uma tabela. Ciclo de vida de um ativo / item de configuração, né? Tudo começa ali na aquisição, né? A gente vai comprar, né, aquele item de configuração. Ah, mas tem coisa ali que é servidor virtual, máquinas virtuais criadas dentro do servidor. Sim, eu entendo. Mas você teve que comprar ali um servidor em algum momento da sua vida para depois você fazer a máquina virtual, né? Isso aí é outra coisa. A gente faz a aquisição, a gente tem um processo de descoberta que pode ser manual ou pode ser automática. A gente tem a parte do registro, onde a gente vai fazer essa configuração dentro ali do CMDB, né? A gente consegue fazer essa configuração extraindo automaticamente, inclusive, essas informações desses itens de configuração, tá? E alguns vão ter tags ali dentro do firmware, né, ou na cloud, né, no sistema operacional, que vão preencher automaticamente. Isso é tudo integração, tá, pessoal? Ali os campos do CMDB. A gente vai classificar, né? Obviamente a gente vai ter que fazer um refino muitas vezes dessas informações. A gente classifica dentro ali do CMDB, tem notas, tem um monte de usabilidade ali dentro dessa ferramenta. Relacionamentos podem ser feitos de forma automática, né? Com a parte de descobrimento você consegue identificar que dentro daquele servidor vai ter itens A, B e C, ou você também pode fazer, né, a identificação manual. É mais trabalhosa, mais passível de erro. As ferramentas aí que bombam no mercado com descobrimento automático, ServiceNow e o Orca Security, que é uma ferramenta excelente que eu trabalhei recentemente, possuem ali nativamente ferramentas de discovery.
Depois a gente vai explicar como é que funciona o Discovery, tá? Mudanças, né? Que é ali tudo que é feito desde a própria inclusão desse ativo até ali a sua retirada, né? Essa manutenção e sua retirada também. O descomissionamento ali, a classificação dele final como aposentado. Isso tudo aqui vai gerar um histórico, tá? Desde ali essa aquisição, descoberta, registro, mudanças, tudo fica registrado no CMDB. Tudo é criado um histórico. Quais são as etapas do ciclo de vida de um ativo? Aquisição, implantação, monitoramento e desativação. Aqui, né, obviamente, não deu para incluir a parte de monitoramento, implantação está dentro da mudança, mas o monitoramento ele é contínuo, porque a gente viu que dentro do ITOM, a gente tem a parte de monitoramento que faz parte da operação. Como o item de configuração é identificado, ele é registrado no CMDB com atributos e relacionamentos. Né? Literalmente ali o que você quiser classificar, colocar dentro de uma coluna ali vai ser um atributo. Porque a versão histórica de configuração são importantes, né? Para a gente ter rastreabilidade do que aconteceu com esse cara, né? E também para fazer rollback, é importante isso. Se eu tenho ali as mudanças que foram feitas nesse cara ao longo do tempo, eu consigo identificar ali um ponto ali de segurança para voltar até uma mudança no caso. Como implementar um CMDB eficiente? Aqui a gente tem até uma fotinho no CMDB aqui, ó, bem bonitinho ali. Tá vendo? Ali tem as colunas, são os atributos. Ali tem o ID, tem o nome, tem o tipo, tem o status, tem a versão, tipo de software ali, quem que é o cara que é responsável por esse ativo. Tá vendo? Tudo ali é discriminado nas colunas. Tá? Então, como é que a gente vai fazer um CMDB? Como a gente vai fazer uma gestão de ativos e configuração? Primeiro, planejamento inicial, a gente vai identificar o que a gente quer fazer gestão. Se eu boto um Discovery para rodar dentro de uma empresa, pego ali o ServiceNow, boto o Discovery dela para rodar, ela vai me gerar 2 milhões de linhas ali. Ela vai buscar qualquer coisa que está ali relacionada na rede, tá? Qualquer coisa. Então, a gente vai começar a balizar dentro dessas 2 milhões de coisas que vão aparecer, desde links a páginas web da empresa, o que realmente importa para a gente. Isso aí é um planejamento e uma definição que vai ser feito ali, né, num alto nível dentro da empresa. Servidores de produção, firewalls, né, computadores, o que a gente vai controlar? Feito isso, a gente vai definir o que a gente vai ter ali de foco. A palavra é foco. Escolha uma ferramenta adequada. Né? A gente sempre fala de ferramentas nos nossos treinamentos, mas a gente tem diversas ferramentas aí para gestão de ativos. GLPI, tá, pessoal? Ferramenta open, free, que vocês podem utilizar para fazer gestão de ativos. Boa dica aí, que é utilizada inclusive pelo governo brasileiro em alguns órgãos. Mapeamento e descoberta de itens de configuração. Pode ser feito de forma automática ou manual. A gente vai ver isso depois também. Estabeleça processos de governança, né? Criação de fluxos, né? Definições aí de como é que funciona o processo de gestão de ativos e de configuração dentro dessa empresa, dentro dessa realidade. A gente vai ter ali atividade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro daquele processo. E as integrações com as outras áreas, a gente precisa, né, que as outras áreas participem, porque elas têm ali a informação sobre esses itens de configuração. Monitoramento e manutenção contínua, né, dentro da parte de gestão de configuração, a gente tem informações, a gente faz o monitoramento desses itens de configuração, né, para que eles sejam mantidos e continuem funcionando de acordo. Inclusive também a parte ali de expiração de certificados, licenças e a parte também do End of Life Cycle. Treinamento e suporte. É importante que a gente faça ali um treinamento com a galera para explicar o processo. Tipo esse que eu estou fazendo aqui. Acontece que o processo de gestão de ativos e configuração, ele não é um processo
que ele seja tão utilizável pelos usuários quanto os demais, tipo incidentes e problemas. Que as pessoas possuem mais interação com o ITSM, com a ferramenta, metendo a mão nas informações. Por exemplo, o cara que faz ali, que participa de a resolução de um incidente, abertura, encerramento, ele lida com o chamado. Ele participa mais ativamente ali do processo. O cara que faz a mudança, ele registra a mudança, ele faz ali o que ele tem que fazer no sistema para executar a mudança. Isso envolve, inclusive, nossos itens de configuração. Só que o processo de gestão de configuração, ele é muito mais utilizado pelas pessoas que fazem parte do processo. Gestores de ativos, pessoas que trabalham com governança, pois elas vão fazer ali a curadoria do CMDB, desses relatórios. Apesar de informações sobre esses itens de configuração virem, né, de outras pessoas, do pessoal de compras ou do pessoal que é dono desses ativos, quem é responsável por essas informações dentro do CMDB é o pessoal de gestão de ativos e configuração. Então, não existe, por exemplo, diversas pessoas mexendo no CMDB, usuários mexendo no CMDB. Quem vai ser responsável pela CMDB é a gestão de ativos. É interessante apresentar o processo para todos, para eles saberem como é que esses fluxos funcionam, qual que é a responsabilidade de cada um dentro do processo. Mas, de fato, quem ativamente cuida do processo é somente o pessoal ali da governança da gestão de ativos, tá? Aqui a gente tem uma lista de atributos, das coluninhas, tá? Literalmente do CMDB, que podem ser aplicadas, né? Como sugestão aqui, acho que eu consegui abordar grande parte aqui do que é interessante ter. Talvez tenha até coisa até demais ou tenha faltado algo. Mas geralmente é o que a gente tem ali de principal, tá? Dentro de um CMDB. A gente vai ter ali o nome, o tipo, né? Categoria, status, versão, atualização, as mudanças, o histórico, dependências, relacionamentos, esse tipo de coisa, tá? Se é PCI, se não é. Então a gente vai ter essas informações dentro ali do CMDB em relação ao ativo, tá? Isso aqui tudo preenchido, né? As informações que são possíveis, né? Dentro ali da lógica. Por exemplo, eu não vou ter ali, caramba, uma coluna PCI preenchida para um monitor, tá? O que der para preencher, relacionado àquele ativo que for, né? Ali factível para aquilo. O que deve ser armazenado no CMDB? Informações sobre ativos, dependência, versões, histórias de mudança. Basicamente todo esse listão que a gente vê. Eu não vou ficar lendo um por um, né, para não ficar muito, né, chato aqui para vocês, mas o material vai estar disponível para quem quiser dar uma lida depois. Qual a principal dificuldade a gerenciar um CMDB? É informação demais. Manter os dados sempre atualizados e confiáveis. Isso aí, a confiabilidade é um dos indicadores principais aí do CMDB. Que é você conseguir ter esse termômetro de que os dados estão íntegros, né? Que não existe duplicidade, que não tem nada faltando ou coisa a mais. Como automatizar a atualização do CMDB? Integrando ferramenta de descoberta automática e ITSM, né? Como eu falei para vocês, algumas ferramentas aí de ITSM possuem descobrimento automático, uma mão na roda, tá? Do que ficar classificando um a um. Imagina só, você tem uma empresa com um parque aí de 10 mil máquinas, você tem que ali ficar linha a linha escrevendo